Hoje eu quero falar com você que por algum motivo você está desanimado em todas as áreas da tua vida. Nós vemos que o Salmo 41 é um poema de Davi afirmando que o Senhor o livrará e o abençoará. Tem momentos difíceis em sua vida que de repente você não está conseguindo encarar. Mas esta palavra vai de encontro contigo nesse dia de hoje. E ele inicia assim: bem-aventurado aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará do mal. O Senhor o protegerá e perseverará sua vida. Será abençoado na terra e não entregará à vontade de seus inimigos. Qual é a vontade de seus inimigos? É ver você sofrendo, é ver você derrotado e eles sentirem que venceu sobre você. Mas esta palavra hoje lhe traz a você a refletir que você tem um Deus que te guarda, que te protege e que direciona os seus passos. Basta você acreditar e deixá-lo, o Senhor Deus, conduzir você. O verso de número 3. O Senhor o sustentará quando estiver acamado em seu leito. Ele será restaurado da sua enfermidade em seu leito. Então Deus te restaura, Deus te dá saúde, Deus te dá vigor. Hoje eu li uma história, parte de um livro, onde um jovem teve uma decepção amorosa e ele saiu andando sem rumo, virou andarilho. E ele parou em frente a uma empresa e ali, por ele ter bons hábitos, ele se sentia sujo, impuro, onde ele tinha até vergonha de pedir água naquele local. Mas o proprietário daquele local, vendo aquela situação, chegou até ele. E mesmo assim, ele se assegurou, ele ficou envergonhado. Até que aquele homem conseguiu se aproximar desse jovem e conhecer um pouquinho da história dele. E era uma decepção amorosa. Simplesmente ele disse: volte para casa. De repente, sua mãe está lhe procurando. Tem pessoas que te amam que está procurando. Aquele jovem saiu. Um dia esse empresário teve uma decepção com seu sócio, onde o seu sócio havia lhe roubado tudo. E ele precisou de um empréstimo. O banco a qual ele foi, sem ele saber, o jovem era o empresário daquele banco. O jovem era riquíssimo. E o jovem não emprestou, o jovem doou uma quantia aonde aquele homem reiniciou o seu trabalho. O porquê eu digo isso? Porque de repente nós encontramos com moradores de rua, com andarilho, e às vezes nós humilhamos, nós o desprezamos mais ainda do que aquela situação que ele já se sente humilhado. É sabido que uns vão para as ruas por determinação própria, porque não querem compromisso, às vezes com despesa de casa, com água, com luz, mas não. Uns, a situação os joga na rua. E quando nós temos empatia e nos colocamos no lugar desse, um abraço, uma palavra, faz com que essa pessoa reage. Assim como esse jovem, que é uma história verídica da vida real, reagiu. Aí aqui Davi vem declamando de um povo que o traiu, um povo que ele confiou. Às vezes você confiou em alguém, essa pessoa lhe decepcionou,
Por isso que a palavra diz que a nossa confiança tem que ser em Deus, que não podemos confiar em carros, não podemos confiar em homens e nem animais, simplesmente em Deus, porque Ele te ouve e Ele não passa para frente. Então esse poema de Davi afirma que o Senhor livra ele e continua abençoando ele de todo o mal. Então aqui Davi descreve um sofrimento pessoal, onde declara ter sido traído e criticado por inimigo. O salmista lamenta que sua parte inicial exalta, a importância da caridade. Então ele lamenta que foi traído, mas nós vemos que ele começa esse salmo declarando o valor da caridade para com os necessitados, e é Deus que nos recompensa de tal. Então, com essa descrição aqui que ele descreve, o sofrimento, a situação a qual ele está vivendo, nós vemos que ele conclui louvando a Deus e reconhecendo que Deus é que sustenta em sua integridade, que Deus é que sustenta por integral, que com essa certeza de que Deus o livrará de toda a aflição. É nessa certeza que nós temos que prosseguir, que o Senhor é o que nos livra de todo o mal, que nos livra de todo o nosso adversário, dos nossos inimigos. Então eu te convido nesse dia de hoje a ter empatia, a se colocar no lugar daquele que sofre, a se colocar no lugar do seu próximo. De repente o que você passa não é nada diante daquele que está do teu lado. Pense nisso. Deus te abençoe, Deus te guarde.